Obrigada, Gustavo, obrigada a toda a organização do CONAPESC pelo convite, pelo carinho, e eu acredito que a gente vai ter uma tarde bem proveitosa. Bom, gente, boa tarde a todos que estão participando desse curso livre, né, com o tema Escrita Acadêmica, Caminhos para a Escrita do Artigo Científico. É com muita alegria que eu quero compartilhar com vocês essa trajetória, né, o desenvolvimento da escrita de um artigo que faz parte da nossa vida acadêmica. Eu acredito que essas dicas vão te ajudar. E para começar, eu queria passar aqui o próximo slide. Bom, o legal é isso, né? A gente já vê assim algumas palavras como difícil, as dificuldades que os alunos têm com esse processo de escrita, porque a escrita ela é um processo. Ela tem técnicas, ela tem formas diferentes, ela não tem uma forma única, ela não tem uma escrita única, apesar de acadêmica, cada área tem a sua especificidade, mas ela tem um modelo científico geral que a gente vai abordar hoje. E é uma maneira de você difundir o conhecimento, né, através da escrita acadêmica. Então vamos começar com o conteúdo para a gente poder ganhar tempo, porque no final eu trago essas discussões do que vocês estão colocando aí na nuvem, tá? Passar para o próximo slide. Bom, no curso de hoje a gente vai tratar 3 pontos sobre a escrita acadêmica. A gente vai tratar sobre as definições do trabalho científico, ou seja, a importância das decisões que você toma, como elas vão impactar na sua escrita, na produção do seu trabalho acadêmico e na escrita do seu trabalho. A segunda parte a gente vai falar um pouquinho sobre a clareza na escrita, para facilitar, para ficar um texto mais fluido, mais coeso. E o terceiro, vamos direto ao ponto, que é o artigo científico, escrevendo um artigo científico. O artigo científico, geralmente, ele é um resultado, ele é parte de resultados de uma pesquisa. Então, vamos lá. Sabendo disso, eu queria começar falando com vocês que o texto acadêmico, o corpo, eu queria que vocês pensassem, fizessem uma analogia agora para fazer mais sentido para vocês sobre o que é a escrita acadêmica, que você pensasse o texto como um corpo, né? A gente fala, né, o corpo do texto, né? Como que é esse corpo? Como é que ele se constitui? Como é que essa escrita se constitui? E aí eu trago essa imagem aí, falando de estrutura, né? Eu trago um esqueleto e falo o seguinte nesse slide. Pensando no texto como um corpo, podemos pensar algo. Para que um corpo fique de pé, ele precisa de uma boa estrutura. Essa estrutura é o esqueleto que sustenta o corpo humano. Por esse motivo, ter uma estrutura firme nos seus trabalhos acadêmicos, seja o formato e a modalidade que for. Aí eu estou falando de diversos gêneros, pode ser a monografia, pode ser a dissertação, a tese e o artigo, tá? Faz com que você tenha um trabalho forte, consistente e consolidado. As decisões que tomamos ao estruturar o nosso trabalho, elas fazem grande diferença na hora de desenvolver o estudo e muito mais na hora de escrever ou relatar sobre o seu trabalho. Por que eu trago esse ponto? Tanto com a minha experiência pessoal no desenvolvimento da escrita, quanto na minha experiência de orientação e de mentoria acadêmica, eu tenho percebido que os alunos se sentem travados, dizem que não sabem mais o que escrever, porque eles falharam lá no início, nas decisões, na estrutura, nesse esqueleto, nessa base. Então eu gosto sempre de trazer isso, porque escrever um trabalho acadêmico, escrever um artigo científico é só o resultado de um trabalho que foi feito, é como se fosse um relatório do que foi feito. Então precisa-se de todo um trabalho para você poder desenvolver essa escrita. Então vamos lá, vai fazendo sentido para vocês o que eu estou falando. Vocês vão ver e vão me dar o feedback. Bom, pensando no corpo do texto, eu trago aqui uma ilustração de um homem, né? E eu coloquei algumas setinhas. A introdução é como se fosse o rosto. O desenvolvimento, essa parte do corpo, o tronco. E a conclusão como se fossem os membros. Por que eu falo isso? Por que eu faço essa alusão? O corpo do texto acadêmico, tá batendo em algo? Deixa eu ver, deve ser aqui. Melhorou? Melhorou, né? Então tava batendo aqui no meu botão.
Bom, o corpo do texto, quando eu estou falando que o rosto é a introdução, porque a introdução é o que mostra a potência do teu texto. Então, quando você está com o rosto feliz, é como se todo o seu ser estivesse feliz. Se você estiver com o seu rosto triste, todo o seu ser está triste. Então, a introdução, ela revela a saúde do seu trabalho. O que o seu trabalho tem, o que ele tentou fazer, o que ele fez, o que ele desenvolveu, o que ele alcançou, quais foram os dados, quais foram os resultados. É ali que a gente apresenta o nosso trabalho. A gente faz um recorte, uma fotografia do que vem pela frente. É na introdução que a gente retém os nossos leitores para se interessarem a entender o que o nosso trabalho vai tratar. E quando eu falo que o desenvolvimento é como o tronco, é onde ficam os órgãos vitais, é porque o desenvolvimento é onde tem o coração, é onde tem o fígado, onde tem os órgãos que faz com que aquele trabalho tenha vida. É o centro, é o que aconteceu, é a metodologia, são os capítulos, são os dados, é a discussão dos dados e a conclusão é como se fossem os membros do corpo, é para onde o seu trabalho vai. O que ele vai cooperar? No que ele vai acrescentar? No que ele acrescentou? Então, se a gente pensar a escrita acadêmica, o trabalho acadêmico como um corpo e a gente cumprir as etapas para que esse corpo seja completo, fica muito mais fácil o sentido das etapas e dos processos que a gente precisa desenvolver para realizar um trabalho acadêmico. Fez sentido agora? Melhorou um pouquinho? Então, vamos prosseguir para a gente poder agora falar da técnica que eu oriento os meus alunos e oriento os meus trabalhos. Antes de eu apresentar esse quadro do trabalho acadêmico, que é um processo inicial de toda a orientação que eu dou e também dos meus trabalhos, eu quero dizer que a escrita acadêmica ela tem técnicas, mas são várias técnicas. Tem diversas formas, mas eu aplico essa forma, essa técnica, que eu acredito que me mostra um caminho que eu sei aonde eu vou chegar. É um caminho que eu trilho, que eu chego e que os resultados são bons. Meus trabalhos têm boa visibilidade, tenho boa produção, alcancei esses resultados de formação a partir desse método que eu faço. E os meus alunos que eu oriento ou trabalho com a mentoria acadêmica, eles também seguem e conseguem desenvolver um trabalho acadêmico e uma escrita acadêmica potente, tá? Então vamos lá ao quadro trabalho acadêmico. Para mim é onde tudo começa. Para mim a nossa escrita acadêmica começa aqui. Quando eu produzo, a minha escrita começa aqui. E essa é a dica que eu quero deixar aqui com vocês, esse método, esse caminho. Beleza, definiu a metodologia, só que assim, eu dou uma dica para os meus alunos. Existe uma disciplina, geralmente antes do projeto de pesquisa, na graduação, que é a metodologia de pesquisa. Tem muitos alunos que não gostam, ficam com preguiça, porque tem que conhecer um monte de método, um monte de procedimento, é muito mais teórico. Mas assim, é muito importante você estudar sobre metodologia de pesquisa, sobre metodologia da pesquisa científica, porque você aprende a diversidade de métodos, as abordagens, se é qualitativa, se é quantitativa, como aplicar, os procedimentos que você pode utilizar, porque isso te traz robustez até para você poder decidir, porque você tem acesso, sabe aonde procurar. Então prestem bastante atenção nisso, tá? Os pressupostos teóricos dos autores você consegue definir, mas depois que você faz a revisão de literatura. O que é revisão de literatura? Você faz um levantamento bibliográfico, faz um processo de busca, de coleta e seleção de textos sobre o seu tema, de acordo com a pergunta que você deseja, né, responder, e aí você faz um levantamento bibliográfico para entender o que o campo do teu conhecimento está falando sobre o seu tema. E aí você descobre os principais teóricos, autores e verifica se é essa abordagem, se é dessa forma que você quer desenvolver seu trabalho, e aí vai avançando e vai decidindo quais são os seus teóricos. Quem participa de grupo de pesquisa, às vezes o professor já tem uma linha, já orienta, ou seu orientador, né, se você está fazendo um artigo para o TCC, ou se você está fazendo uma dissertação, uma monografia, uma tese, enfim. Tem algumas abordagens que vai te orientando também para te ajudar. E o título, eu boto ele no final, não é à toa. O título, gente, para mim, ele é a última coisa que a gente precisa fazer. A gente até cria um pré-título, né, para dar um norte pra gente do que a gente está fazendo, que também está muito ligado ao tema, por isso que eu boto o tema no início. Mas o título, ele é o resumo do resumo. Quando a gente olha um título, a gente precisa saber que está tudo lá.
quem lê o nosso título vai saber o que tem dentro do nosso trabalho. Então a gente só vai ter esse título no final, porque aí eu já fiz a pesquisa, já analisei os dados, já interpretei os dados, já criei os meus capítulos, já trouxe a minha contribuição, respondi a minha pergunta investigativa, concluí o meu trabalho, eu trouxe as reflexões finais e aí sim eu posso fazer um resumo, né? Porque todo trabalho acadêmico, o artigo, ele tem um resumo, e eu pego aquele resumo e faço um resumo. Eu coloco o objeto de estudo, a delimitação do meu estudo, a metodologia que eu usei e coloco no meu título. Sabe por quê, gente? O título é muito importante. Muitos pesquisadores, o primeiro processo de busca deles, na verdade, o primeiro processo de seleção de textos para eles usarem nos trabalhos e fazerem citações é ler o título. Se ele lê o título e não tem a ver com o que ele quer, ele já elimina. E às vezes você tem o que ele quer, mas não escreveu um bom título e você perde a oportunidade de ser citado, de seu trabalho ser consumido, ser aproveitado na sua área de conhecimento. Então, muito cuidado com o título, deem uma atenção especial. Bom, dito tudo isso, depois que eu faço tudo isso, depois que eu oriento meus alunos a tomarem todas essas decisões, é um momento difícil, é um momento que a gente precisa investir muito tempo, pensar, repensar, discutir com o orientador sobre esses temas, que ele vai te ajudar a fazer mais sentido de acordo com a linha que, se ele é teu orientador, ele tem uma linha, uma abordagem teórica. Então, depois que você define isso tudo, aí você já consegue dar os primeiros passos para a sua escrita, ok? Já estamos em meia hora, então eu estou acelerando, porque a gente ainda tem outras etapas importantes, tá? Se eu tiver muito rápido, se tiver algo que seja muito importante para você, bota aqui no chat que a gente dá uma paradinha. Mas lembre-se, no final, vai anotando aí, você vai poder fazer as suas perguntas. Vamos lá. E aí eu trago essa reflexão. O texto acadêmico é como um corpo e ele precisa ser composto de partes sólidas, firmes e conectadas para que toda a sua estrutura esteja bem consolidada. Dessa forma, você consegue desenvolver e concluir bem o seu trabalho acadêmico. Então, tudo isso que eu falei até aqui é para que você entenda que antes de você escrever, há todo um trabalho. Então, muitas das vezes a gente fica travado porque não realizou esses trabalhos e pulou etapas. E aí você não consegue relatar o que você fez, ok? Vamos lá. Eu trago nesse ponto 2, deixa eu só beber uma aguinha aqui enquanto isso, que é a clareza na escrita. Eu trago 3 pontos. Para ter clareza na escrita, eu preciso, primeiro, ler. Segundo, sintetizar. Terceiro é que eu vou escrever. Por isso que eu estou falando, a escrita é um processo e ele é resultado de um trabalho. Então, no caso, a escrita acadêmica. Então, assim, não adianta nada, eu não consigo escrever se eu não ler. E eu também preciso ler de forma sistematizada para eu poder reter aquilo que realmente importa para a minha pesquisa. Então, eu tenho que ler, eu tenho que sintetizar, para depois eu escrever, ok?